Abra sua Bíblia em Mateus 14. Vou ler daqui. A partir do verso 13. Também a igreja queria agradecer a todas aquelas pessoas que se envolveram ontem nesse projeto da Praia Bela, né? A equipe da mídia, do teatro. Queridos, o pessoal da mídia foi visitar uma casa ontem, lá em Praia Bela, e enquanto eles estavam filmando lá, eles choravam também, porque é coisa de outro mundo. Nós precisamos, queridos, como igreja, como pessoas, passar um dia visitando esses lugares. Você precisa levar os seus filhos para eles verem a realidade do que é uma vida difícil. Muitas vezes nós reclamamos, queridos, porque nós estamos passando por dificuldades, passando por deserto, mas vá olhar, visite uma casa daquela, vocês vão ver. No Facebook vai estar, né, Dia? Acesse lá o Facebook para você ver. Queridos, é coisa de chocar a gente, né? E o Conselho Tutelar já chegou nessa casa, porque é desumano. Então, a gente precisa, de vez em quando, visitar esses lugares, visitar a Vila Feliz, visitar Praia Bela e outros lugares, queridos, que nós precisamos ver a realidade com qual esse pessoal vive. Mas vamos lá. Vamos ler aí a palavra de Jesus, que está em Mateus 14, a partir do verso 13. Logo hoje eu esqueci meu óculos, eu vou ler de longe. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele enviou. É isso que é mesmo? Quer dizer? Eu vou ler na tela aqui, tá? Que a letra aqui é muito pequena. Esqueci o óculos. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos nessa noite. E eu te peço que o Senhor me dê graça, Senhor, para passar essa mensagem que está no teu coração para as nossas vidas hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde. E se o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde é porque o Senhor nos quer dar pão. O Senhor nos quer dar comida. E eu te peço que o Senhor ministre ao coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, 3 situações para que tragam uma multiplicação. Há 3 situações para que haja uma multiplicação, queridos. Uma multidão acompanhava Jesus. Jesus narra essa história aí, essa parábola. E ele estava indo com os seus discípulos. Ele pegou um barco de uma margem para atravessar para outra do
do mar, os discípulos vieram comentar com ele de que João Batista tinha sido morto. E no momento que os discípulos contaram essa história para ele, ele reuniu os discípulos que estavam com ele, porque os discípulos de João foram relatar o que tinha acontecido, e ele pega aqueles discípulos e sobe num barco e vai para outra margem lá do mar. Mas o que é que acontece com isso? As pessoas daquelas cidades circunvizinhas, daqueles povoados, ouviram falar de Jesus. Enquanto Jesus estava no barco, eles iam caminhando por terra para pegar Jesus lá do outro lado. Então, essas pessoas eram de todas as partes de Israel. Então, eles vinham buscar aquilo que eles tinham ouvido. Eles tinham escutado que Jesus estava fazendo milagres, prodígios, maravilhas. E eles não se cansavam. Eles iam buscar Jesus. Jesus estava lá no barco. E eles estavam caminhando. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós vemos pessoas encherem templos de igrejas atraídas por uma boa música, por uma boa mensagem, por um pregador eloquente, pelo entretenimento e não pelos sinais e maravilhas que Jesus está fazendo. Jesus fez sinais e maravilhas naquele tempo? Fez, mas também está fazendo hoje. E Ele vai fazer nessa noite aqui, eu creio, em nome de Jesus. Eles também não estavam seguindo, muitos também vêm à igreja, queridos, não porque são obedientes ao chamado de Jesus. Eles querem entretenimento. Então, 3 situações nos levam a uma multiplicação. A primeira situação que nos leva a uma multiplicação, é que você precisa, ou que você esteja no deserto. A primeira situação que leva você a uma multiplicação é que é preciso que você esteja no deserto. A Bíblia relata que Jesus estava com aqueles discípulos no barco. Mas a Bíblia não diz se ele estava subindo o mar ou se estava descendo o mar. O que a Bíblia relata é que Jesus atravessava o mar, estava fazendo uma travessia. E as pessoas estavam loucas para saber o que Jesus ia fazer. É tanto que no texto que nós lemos, quando Jesus desce do barco, eles trazem pessoas doentes e Jesus cura elas. Curam todas elas. Mas Jesus, ele se retirou e foi para um lugar deserto. Toda aquela multidão que vive a multiplicação, ela não vive a multiplicação estando em lugares verdejantes. Eles não vivem a multiplicação na sua zona de conforto. Eles não vivem a multiplicação em suas mansões. Eles não vivem a multiplicação em mar de rosas. Eles não vivem a multiplicação em lugar onde absolutamente tudo está bem. Eles vivem a multiplicação estando no deserto. Então, o que é deserto? Eu fui pesquisar, peguei algumas coisas no dicionário. O deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude desta situação climática, a umidade é muito baixa e pouca vegetação se desenvolve. Nestas condições, a vida torna-se complicada para seres humanos e outras espécies de animais. O solo do deserto é pouco fértil e é principalmente
constituído de areia e rochas. E quando eu li isso, é interessante que eu sou de uma cidade do sertão, e lá praticamente tem clima de deserto. De tarde, de dia, temperatura na sombra é mais ou menos uns 40 graus. Se você colocar um ventilador, aí é que esquenta. Mas de noite ela fica fria. Vai para uns 25 graus, né? Frio é frio, né? 24 graus. Em junho, no mês de junho, ela chega até acho que uns 18 graus. Clima de deserto, querido. De tarde, quente, o sol de rachar. E à noite, um pouco frio. Só que no deserto é bem frio. Então, o deserto, para nós, tem tudo a ver com fase difícil. O deserto tem tudo a ver para nós com fase complicada. O deserto tem tudo a ver para nós com o momento em que nada dá certo. Deserto para nós tem a ver com a pior de todas as fases. Por mais que nós lutemos contra ela, com todas as nossas forças, com tudo que temos, nada acontece. No deserto, nós lutamos e não vemos solução. Nós não obtemos vitórias. No deserto, o deserto tem a ver para nós como momento em que ainda que tentando de tudo, tudo que tentamos dá errado. Deserto tem a ver para nós como momento em que ainda que tentando de tudo, tudo que tentamos dá errado. Deserto dá a impressão de quê? De que a total inexistência de uma possibilidade, de uma vitória, ou de coisas que possam acontecer. Inexistente, querido. É a inexistência de algo que pode acontecer. Eu vi uma frase hoje que diz assim: como você conduz a sua vida nos problemas, determinará quanto tempo você permanecerá no problema. Aí o autor lá do livro diz: Deus levou um dia para tirar o povo do deserto, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito deles. Um dia Deus precisou para tirar o povo do Egito. E foram necessários 40 anos para tirar o Egito do povo. Por quê? Porque eles murmuravam, eles reclamavam, eles se rebelaram contra os seus líderes, eles se rebelaram contra os seus discipuladores, eles recusaram o perdão, eles desobedeceram à vontade de Deus. Quando isso acontece, queridos, nós corremos o risco de que nós permanecemos no deserto para toda a vida. Isso não é o que Deus quer de mim nem de você. Então aquela multidão estava seguindo Jesus. Eles estavam aos pés de Jesus, eles estavam do lado de Jesus, de frente e atrás, porque era uma multidão. Mas eles estavam no deserto. Mesmo com Jesus, eles estavam no deserto. E o texto nos mostra que todas as vezes que o deserto se manifesta na nossa vida, aí tem o cheiro de vitória. Quando o deserto se manifestar na sua vida, pode esperar
está chegando o milagre. Está chegando a vitória. Deserto, queridos, é o lugar de milagre. A Bíblia diz que Moisés foi levado ao deserto para Deus falar com ele. Deus não falou com Moisés no palácio. Deus levou Moisés ao deserto e falou com ele. Deus disse: Moisés, eu sou o Deus de Israel, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, eu vim para o deserto para falar com você, meu filho. Ele não foi ao palácio para falar com ele. Ele levou Moisés ao deserto. Como nós cantamos aqui, no deserto, Deus fala de amor. No deserto, Deus providencia o nosso sustento, o nosso alimento. No deserto, o maná caía. E nunca faltou a quantidade exata para cada pessoa, para cada família. Ainda que seja pouco, e ainda que falte comida, e te falte o sustento, as suas necessidades, Deus vai providenciar comida para você. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus é Deus. Olha o que Isaías 1,19 diz. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Então, o deserto, querido, é um lugar onde Deus fala de amor conosco, como nós cantamos. Mas também, o deserto é um lugar de vitória sobre Satanás. É no deserto que Satanás vem se manifestar dizendo: e agora? O que você vai fazer com essa situação? Você tem fé suficiente? Talvez você já tenha escutado essa voz. E agora? O que você vai fazer? E agora? Sua fé é suficiente? Aí, meu amigo, nessa hora, quando o diabo chega diante dos seus ouvidos e fala isso, aí você tem que estar com o espírito de Caleb na veia. Você dá aquele grito que Caleb: ei! Cale a sua boca, porque o Deus que eu sirvo, Ele vai me tirar do deserto. O Deus que eu sirvo, Ele vai me fazer passar pelo vale da sombra da morte. O Deus que eu sirvo, Ele vai me tirar do lamaçal. O Deus que eu sirvo, passa o céu, passa a terra, e nada jamais passará. Deus é Deus, querido. Você não pode escutar a voz de Satanás. Ele quer tirar você do foco. Quando você está no deserto e você não sente que consegue dar mais um passo, e aquela voz vem, e ele diz assim também: olha, você não está se sentindo fraco hoje? Tu vai para a igreja desse jeito? Tu está tão fraco. Aí a palavra de Deus também vem como um trovão, que o Senhor diz assim, olha, como Davi diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem você tem tido medo? O diabo, ele não é páreo para Deus. Então, queridos, não haverá multiplicação na sua vida se ela não preceder ou não estiver se você não estiver em um deserto.
Deserto é um sinal de que tudo vai acontecer. Deserto é um lugar onde o milagre vai acontecer. O deserto é um lugar, como nós cantamos aqui, é que Deus nos leva, fala de amor, faz passar pelo vale, passa você pelo meio da tempestade e ainda pinta um arco-íris para você. Arco-íris é sinal de aliança. Deus é Deus de aliança. Então, se você está passando por um deserto nesse dia, não fique com medo. O milagre chegou. Amém. Outra situação que nos leva a uma multiplicação é que a hora já era avançada. Aquela gente, aquela multidão tinha acompanhado Jesus e estava todo mundo ali. Mas há um momento, queridos, que os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, está na hora a hora está avançada, está ficando de noite. E essas pessoas não têm o que comer. O que nós vamos fazer? Aí Jesus diz: dá vocês de comer a eles. Naquela hora, queridos, ali naquela multidão, tinha pessoas que estavam com fome. Muitas vezes nós estamos acostumados de meio-dia, 1h da tarde, fazer a nossa refeição, o almoço. E tinha gente ali que já estava passando, talvez não tivesse tomado nem café em casa, porque eles escutaram a notícia que Jesus estava indo atravessar o mar, e eles disseram: não, nós não vamos perder isso, vamos correr, vamos... E tem gente que, quando chega a hora do almoço, que não come, meu Deus, uns começam a ficar, vou dar uma turica. Aí, alguém já disse isso para você, não foi? Se eu não comer nada, eu morro. E vai ficando amarelo, né? Vai ficando verde. Uns têm até vontade de ir dormir para a fome passar. Queridos, mesmo estando no deserto, do lado de Jesus, eles não estavam vendo, até os discípulos, eles não esperavam o que ia acontecer. Mas a provisão deles já estavam ali no deserto. A provisão deles já estavam ali pertinho deles. Aí você diz, você fica dizendo para Deus que está fraco, que está doendo. Tudo bem, querido, Deus está vendo que você está fraco, Deus está vendo a sua fraqueza. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo que você está com fome. Deus está vendo a sua angústia. E você pode até achar que Deus te abandonou. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle das coisas. Não, Ele continua no controle. Ele está querendo te ensinar algo. Deus está cuidando de você. Vai passar o céu e vai passar a terra. Mas Deus continua sendo Deus. Até a hora do milagre acontecer. Pode ser tarde, querido. Você pode estar vendo o dia anoitecer. Você pode estar vendo a noite chegar. Mas está no tempo do milagre acontecer. Você vai viver este milagre. Diga para o seu vizinho: ei, não se assombre. Você
vai viver este milagre. Outra situação que é que acontece? Despede a multidão, isso está lá no verso 14. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, despede essa multidão. E o que quer dizer, despede a multidão? Quer dizer que não perca tempo com eles. Olha o que os discípulos estavam dizendo para Jesus. Não perca tempo com eles. E trazendo para nós, queridos, muitas vezes, nós podemos dizer para os nossos irmãos, ou para alguém, não perca tempo com fulano. Ele está te dando tanto trabalho. Você não está vendo que ele não vai para a célula, não vai para o discipulado. Ele não é transparente. Ele fica te enrolando. Não perca tempo com ele não, rapaz. Essa coisa de cuidar de pessoas, discipular, tu já tem tanto problema. Para que tu quer mais um? Sabe o que é isso? Dispensa essas pessoas. Isso é oposição. Você tem dispensado aqueles que têm te dado trabalho? Você tem dispensado aquele que está falando mal de você? Você tem dispensado quando alguém te confronta? Quando o seu discípulo lhe confronta, discipulador? Você tem dispensado alguém que não vai mais na célula, passa uns dias sem ir na célula, passa 2, 3 meses sem ir na célula? Você tem dispensado? Olha essas 3 verdades simples. Quando a oposição vem, se você está vivendo no deserto, é porque está faltando pouco. Se você, se não chega a hora está passando, a hora está tarde, e você está com fome, aí você diz assim, Deus, eu sou líder de célula, eu sou discipulador, eu sou juiz, eu sou médico, eu sou teólogo, e você não está vendo que eu estou com fome? Você não vai fazer nada? Então não vai para a igreja não, pronto. Ei, se não chegou, é porque está chegando a hora. Se tem gente torcendo para que você não consiga o seu milagre, é porque o milagre chegou. Você sabe, querido, que tem gente que fica torcendo para a gente não ser abençoado, não tem? Mas não se preocupe não, quando tiver pessoas assim, ó, fique tranquilo, o milagre chegou. Uhul! Oposição. Mas nós não servimos a um Deus de oposição, nós servimos um Deus de posição. Nosso Deus... Deserto, querido. Então, enquanto o povo estava no deserto, não teve pão, mas ele já estava lá. O Senhor faz uma pergunta exatamente a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe responde: Senhor, eu estou com R$200 aqui, mas não dá para alimentar essa multidão. Se o Senhor perceber, olha, nós estamos no deserto. Não tem mercadinho, não tem feira livre, não tem padaria. E a hora está tudo fechado.
Despede a multidão, para que eles possam ir em outras comunidades aí, em outros bairros e procurar comer para comer. Comprar e comer. Manda esse povo embora. Aí quando Filipe diz isso, aí Deus diz assim, mandar embora, desistir agora desse povo. Não. Sabe o que é que Jesus faz? Manda o povo sentar. É agora que eu vou mostrar o milagre. Queridos, o povo estava tudo com fome, os discípulos estavam tudo desesperados porque não tinha comer, porque não tinha onde comprar, não tinha dinheiro. Aí os discípulos mandando Jesus dispensar o povo. Olha, Deus não vai te abandonar. Deus não te abandona em qualquer circunstância, Ele não vai te abandonar. Ele vai dizer, filho, senta aí, espera aí. Eu vou te mostrar quem eu sou agora. Eu vou mostrar o milagre. Então, em meio àquela momentânea crise que se apresentava ali naquele lugar, chega um menininho. Ei, tio, eu estou com 2 pães e peixe. Ele todo envergonhado, né? Porque acaba de chegar no meio de uma multidão de mais de 5 mil pessoas com 2 pãozinhos e 5 peixinhos, né? Aí os discípulos, mestre, olha, esse menino aqui trouxe esse lanchinho aqui. Ele trouxe para ele, mas e aí? Aí eu acho que Jesus deve ter dito assim, eu não já mandei o povo sentar, que eu vou mostrar o milagre? Pega aí esses pães e os peixes. Pai, te dou graça por esse alimento. Toma, Filipe, vai. Toma, Simão, toma, fulano, toma. Aí os discípulos pegam, vai, toma aqui. Ia multiplicando, ia multiplicando, ia multiplicando, ia multiplicando, ia multiplicando, ia multiplicando, e o milagre aconteceu! Ah, queridos, você pode estar com fome no deserto, mas a provisão já está lá. Amém. Busque. Oh, Jesus, até o bebê. Então, para alcançar a multiplicação, queridos, nós precisamos de 4 segredinhos. O primeiro segredo é o segredo da entrega. Como o Senhor multiplicará o que temos, se não damos primeiramente a Ele? Quantos de nós oramos para que as nossas finanças sejam ricamente abençoadas, para que o nosso trabalho, a nossa empresa prosperem, para que o pão de cada dia se multiplique, mas nunca entregamos ao Senhor? Um exemplo disso está lá em 2 Coríntios, de 8, o capítulo 8, verso 1 e 5, que diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza abandonou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedimos-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Então, somente isto fizeram como nós esperávamos, mas
a si mesmo deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha, sabe o que foi isso que aconteceu ontem em Praia Bela, querido. Aquele povo no deserto, faminto. Mas alguém chegou para o Senhor e disse: Senhor, está aqui 2 pães. 5 pães e 2 peixinhos. E Deus multiplicou, querido. Se tivesse 200 pessoas ali, tinha comido tudo e ainda tinha sobrado. Por quê? Porque primeiro ela deu para Deus. Depois ela deu às pessoas. O que é que você tem dado para Deus? Você tem dado primeiro para Deus? Ou você diz, não, primeiro, meu Deus. Segundo, meu Deus. Terceiro, meu Deus. Não, queridos, nós temos que dar primeiro a Deus. Porque quando nós damos a Deus, mesmo nós não tendo nada, Ele faz. Outro segredo é o segredo da liberalidade. Aquele menino, ele podia ter se isolado dali daquele lugar. Diz, não, se todo mundo está reclamando, está com fome, eu tenho aqui meu lanchinho, eu vou aqui me esconder atrás de um negocinho, como, e vou embora. Fica ali tranquilo. Mas ele não procedeu dessa forma. Sabe por quê? Porque ele não era avarento. Ele não era egoísta. E quando nós temos essa atitude de liberar, bênçãos vêm sobre a nossa vida, querido. Quando nós damos primeiro a Deus, quando nós liberamos, a nossa vida é abençoada. Salmo 112, 1 e 9. Quando nós damos, quando nós liberamos, a provisão é abundante. Quando nós damos, quando nós liberamos, janelas dos céus são abertas. Quando nós damos e quando nós liberamos, a multiplicação de tudo o que temos vem a existir. Você tem entregue o que você tem ao Senhor? Com liberalidade? O outro segredo, querido, o segredo da gratidão. O milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, está escrito lá nos evangelhos. Pessoas até mesmo dentro das igrejas passam pela vida sem verem o poder da multiplicação de Deus. Porque não são gratas. Por isso que nós dizemos, quando você vier diante do Pai, trazer seus dízimos de oferta, venha com gratidão, meu irmão. Ah, mas é tão pouco, mas seja grato. Ah, mas é milhões, seja grato. Gratidão, meu irmão, é o segredo. Outro segredo é o segredo da partilha. O milagre da multiplicação não se deu em um só momento em que Jesus partiu os pães e os peixes. Porque se fosse assim, imediatamente se teria uma verdadeira montanha de peixes e de pães. É como eu falei aqui, os discípulos iam passando, ia se multiplicando, passando e multiplicando. Toca aí na mão do seu vizinho, receba a multiplicação. Receba a multiplicação.
Receba a multiplicação. Receba a multiplicação. Jesus multiplicou. Aliás, os pães e os peixes foram multiplicados a partir do momento que os discípulos distribuíam. O milagre da multiplicação não parava. Ia repetindo. Ia passando de mão para mão. Isso também aconteceu quando a viúva chegou para Eliseu e disse: olha, o meu marido morreu e os cobradores estão querendo levar meus filhos como escravos. Aí Eliseu diz: o que é que você tem na mão? Tem em casa? Ela disse: nada. O que é que você tem em casa? Nada. O que é que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Então, pegue o azeite, chama os seus filhos, feche a porta, depois manda eles procurar as vasilhas com os vizinhos e venha, traz. Querido, sabe o que eu quero dizer com isso? Em momentos de crise, envolva os seus filhos. Talvez tenha pais que estejam passando por dificuldade financeira, mas tem vergonha de dizer ao filho: filho, eu não tenho condições de te dar esse presente hoje. E o filho: eu quero. Se o senhor não me der, eu quero. Envolva seus filhos. A viúva chamou os filhos e disse: olha, filhos, os cobradores estão aí. E se não houver um milagre, vocês vão ser... Ela envolveu as crianças no problema. E mandou as crianças andar pedindo as vasilhas aos vizinhos. E se tivesse vasilha até hoje, estava tendo azeite. Deus é Deus de multiplicação. Então, para concluir, nós não apenas sobrevivemos ao deserto, nós amadurecemos para sermos conquistadores. Vamos repetir essa frase? Nós não apenas sobrevivemos ao deserto, nós amadurecemos para sermos conquistadores. Amém? Então entregue, querido. Libere, seja grato e compartilhe, em nome de Jesus. Amém?